Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui o ônibus dos Eternos do Jack Kirby, tá? Com essa belíssima capa aqui, né? Com essa arte incrível aqui do Jack Kirby. A gente sabe que como que ele desenhava bem, né? E realmente assim fantástica essa capa. Mostrar aqui um pouco dos detalhes para vocês. Realmente está muito bonita. Esses balões aí, certamente esse texto aí foi ele que criou essas frases desses balões. Os Eternos por Jack Kirby, quando deuses caminham pela Terra. Tá aqui o Icarus no detalhe. A longamente aguardada série cósmica de Jack Kirby. Ok? Tá aí essa bela capa. E aqui a gente tem a lombada, né? Jack Kirby, Os Eternos, Marvel Omnibus. E aí atrás a gente tem aqui as 20 edições, né? A capa das 20 edições, porque aqui reúne as edições Os Eternos de 1 a 19 e Os Eternos Anual 1, dando um total de 20 edições, ok? Tá aí as 20 edições. A obra-prima cósmica da Marvel, Os Eternos, reunindo toda a fase de Jack Kirby em uma única edição ônibus. Ok? Então a gente tem toda a fase aqui de Jack Kirby. Então aqui eu mostrei para vocês a luva, tá? Essa é a luva da edição que tem aqui ainda tem orelhas aqui com informações, né? Jack Kirby, o rei dos quadrinhos, que cria um panteão totalmente novo de deuses da Marvel, tá? Aqui do outro lado mais informações. E essa é a luva que vem revestindo aqui a edição, né? O ônibus, né? Ou seja, reveste aqui, tá vendo? Veste o quadrinho, né? E fica realmente essa capa. Mas o quadrinho propriamente dito, o ônibus, tem essa capa aqui, Os Eternos Ônibus, tá? Toda preta, capa dura. A lombada aqui vocês vão ver que é igualzinho a da luva, tá? Lombada igual a da luva. Marvel Omnibus. E a contracapa é toda preta, tá? Enquanto a luva vem trazendo aí as edições, a capa das 20 edições, ok? Então vamos deixar um pouquinho a luva de lado aqui e vamos mostrar a edição propriamente dita, né? Os Eternos Omnibus, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadrinho, vamos ver como é que ele tá. Tá muito bonito, pessoal. Guarda toda preta. Os Eternos Ônibus Jack Kirby, tá? E aí nós temos aqui, ó, roteirista, desenhista e editor original Jack Kirby, arte finalistas John Verpoorten e Mike Royer, cores Glynis Wayne, tá? Essa é a ficha técnica aqui. E aí nós temos o índice, né, com as 19 edições aqui, os meses que elas foram lançadas, né? Desde 76 até 78, 1978. E aí temos uma introdução aqui de Mike Royer. E aí começamos a nossa primeira edição aqui, né? Aqui, essa aqui é a capa que vem na luva, né? De ver, tá? A capa realmente da primeira edição. O meu primeiro contato com os Eternos, eu tive meu primeiro contato com os Eternos na edição número 75 do Capitão América da editora Block. Olha só, vê exatamente essa história aqui, a primeira história, porque foi a chegada, né? A estreia dos Eternos no Brasil foi na edição de Capitão América, número 75 da editora Block. Tá? Eu tenho esse quadrinho aí. E aí a gente vai ver aqui, né, 3 exploradores aqui, né, que são o Ike, né, o Dr. Damon e a Margot Damon, que é a filha do Dr. Damon, né? E eles estão explorando aqui, né, ruínas incas, né? E eles descobrem coisas fantásticas aqui e a gente logo percebe que o Ike, na verdade, ele não é uma pessoa comum, ele tem muito mais informações do que ele aparenta, né, ser. Então, ou seja, ele logo se mostra alguém que é especial ali, que ele não é só um explorador comum. E aí a gente então vai ser apresentado, né, todo esse mundo aqui por esses 3
através desses três aqui, nós vamos ser apresentados a todo esse mundo novo criado pelo Jack Kirby, né? E a gente vai logo vendo aqui os deviantes, porque quando os deuses vieram aqui na Terra, os celestiais, né, que são chamados de celestiais, eles deixaram aqui três raças, né? Os humanos, porque quando eles encontraram os primatas aqui, né? Eles fizeram experiências com os primatas e aí surgiram três raças, que foram os deviantes, os humanos e os eternos, né? Os eternos, eles não morrem, por isso dá o nome Eternos, né? E essa foi a primeira visita, a primeira expedição dos deuses aqui, os celestiais, né? Os deviantes, eles foram para as profundezas, né? Da Terra, e aí por conta disso surgiram várias lendas com relação a monstros e demônios, e já os Eternos, eles foram habitar o pico dos montes, né? Os montes mais elevados, aí surgiram as lendas dos deuses, contanto que você vai ver aqui que eles são versões de deuses olimpianos, né? Zuras, Zeus e Ícaris, né, que é o Ike aqui, que a gente vai ver que ele vai se revelar sendo o Ícaris, né? A gente vai ver outros como o Macari, que é o Mercúrio, enfim, são representações desses deuses olimpianos, contanto que a cidade deles se chama Olímpia, né? E os humanos ficaram na superfície, ou seja, onde nós estamos, né? Ficamos sobrevivendo ali. E aí, essas três raças habitaram o nosso planeta sem que nós humanos tivéssemos conhecimentos das outras duas. Tanto os deviantes como os eternos sempre tiveram conhecimento da raça um do outro e conhecimento da nossa existência. E aí, né, enquanto eles estão lá nessas ruínas incas, né, surge ali um deviante, que é o Cro, que é um dos comandantes desses deviantes, que está ali tentando impedir toda essa descoberta, tentando impedir, provocar até uma onda de catástrofes envolvendo os celestiais. Por quê? Porque os celestiais, eles voltam à Terra em sua quarta expedição, ou seja, os celestiais estiveram aqui na Terra por 3 vezes, e agora eles vieram uma quarta vez, e essa quarta vez aqui será então o julgamento final, né? Onde eles vão ficar aqui por 50 anos explorando a Terra, buscando informações, colhendo informações da Terra, né, para ver se ela realmente deve continuar existindo. E aí a gente vai ver que, né, que vai haver aqui muita ação, muita aventura. Esse quadrinho aqui do Jack Kirby, ele não fica parado um minuto, né? É óbvio que o quadrinho fica parado, mas a história ela não fica parada um minuto, né? É o tempo todo a gente tendo aqui ação o tempo todo, é sempre uma novidade que surge, é sempre um personagem novo que está aparecendo, é sempre uma revelação nova que é apresentada para a gente, né? E aí, quando essa quarta expedição desses deuses celestiais chega aqui na Terra, fica estabelecido então que eles vão ficar aqui 50 anos com Arishem. Arishem é esse celestial aqui que vai ficar parado esperando, né, porque ele é o líder dessa quarta expedição, e ele vai ficar então parado aqui esperando todos os outros recolherem as informações, e quando ele tiver todas as informações no final de 50 anos, ele vai dar o veredito se a Terra deve continuar existindo ou não. Os deviantes hoje, né, eles ficam todos reunidos em uma cidade chamada Lemúria, né, onde eles habitam ali, onde eles, né, estão todos reunidos ali. Eles saem de vez em quando e essas escapadas deles a gente vê que geraram então as lendas dos demônios, dos monstros, enfim, gárgulas, essas coisas todas. E os deuses, quando eles davam as escapadas deles, que eles vinham conviver com os humanos, eles vieram então todas essas lendas em relação aos deuses olimpianos, né? E aí é muita ação, como vocês estão vendo aqui, ó, os deviantes, após a chegada dos celestiais, eles resolvem então armar ataques contra toda a humanidade, para fazer com que a humanidade viva em confronto, viva em guerra, né? Para forçar a humanidade a atacar
esses celestiais que estão buscando informações na esperança de que? De que se esses celestiais forem atacados, eles então possam destruir toda a raça humana, porque esses deviantes, né, eles têm completa aversão aos seres humanos, eles têm realmente muita raiva dos seres humanos e querem que os seres humanos sejam destruídos, né? Enquanto os eternos sempre trabalharam para a harmonia, para manter a paz e a harmonia no planeta e defendendo a raça humana também. Então esses personagens, né, eles vão sendo revelados, até porque a humanidade toma conhecimento desses celestiais que estão rodando a Terra, estão rondando a Terra, e eles então tomam conhecimento desses celestiais e tomam conhecimento também dos eternos e dos deviantes. Então, ao mundo é revelado que existem essas duas novas raças das quais eles não tinham conhecimento. E aí vocês estão vendo a arte do Jack Kirby, que realmente é fantástica, né? Jack Kirby desenhava muito, realmente ele tinha uma visão assim de cenário, uma visão de movimento, de postura dos personagens incrível, incrível mesmo. Olha só, olha essa arte aqui grande, a gente tem essas perspectivas de tamanho, né? O Jack Kirby tinha muita noção. Não é à toa de que muitos e muitos desenhistas se inspiraram na arte do Jack Kirby, né? E o Jack Kirby, então, ele cria os Eternos inspirado num livro, né, que foi lançado em 1968, chamado Eram os Deuses Astronautas, né? Era uma pergunta, o título desse livro, Eram os Deuses Astronautas. E nesse livro, que foi escrito pelo Eric von Däniken, né, que ele então tentava colocar ali nesse livro de que os deuses, na verdade, retratados lá pelos Incas, ou esses deuses antigos, né, todos eles, de uma certa forma, eles eram, na verdade, seres de outros planetas que vinham nos visitar aqui. E por isso que aqueles hieroglifos todos, né, tem alguns deles lá que parecem realmente serem naves espaciais, serem astronautas, e aqueles símbolos lá no deserto de Nazca, né? Ela no Chile, enfim, tudo aquilo seriam realmente marcas de que que o nosso planeta teria sido visitado por inteligência alienígena, né? Alguém que veio aqui lá no passado, e como as pessoas não conseguiram entender bem, elas estão fazendo esses símbolos, né, dentro das suas construções, dentro dos seus templos. E aí vocês estão vendo aqui, né, que Jack Kirby usa esse livro, aproveita o sucesso desse livro e, inspirado por esse livro, cria todos esses personagens aqui, cria todo esse universo aqui envolvendo celestiais, deviantes, humanos e os celestiais, que são esses deuses, né, que chegam aqui na Terra. O Jack Kirby ele cria esses personagens aqui, né, em 1976. Ele tinha saído, ele tinha voltado, na verdade, para a Marvel, né? Ele tinha feito lá na DC toda aquela coisa incrível chamada Quarto Mundo, né? Enfim, que a gente viu lá o Darkseid, entre outros personagens. Eu até completei essa coleção aqui, que foi lançada em Lendas do Universo DC Quarto Mundo, que tudo aquilo ali foi criado pelo Jack Kirby. Então o Jack Kirby ele teve essa passagem lá, criando isso, entre outras coisas, né? Escrevendo outros personagens lá, e ele volta para a Marvel e aí tem a oportunidade então de criar esses personagens aqui, os Eternos, né? E realmente, pessoal, é um quadrinho muito bacana, é um quadrinho muito, muito fácil de ler. A gente realmente vai lendo, a gente nem vai percebendo que o tempo está passando, a gente não vai percebendo que as páginas estão passando, é muito rápido mesmo. Eu li ele em 3 dias, porque realmente você vai lendo, você vai querendo conhecer mais, você vai querendo saber as coisas que vão acontecendo, as tramas são muito legais, os acontecimentos são muito legais, é um acontecimento atrás do outro, e tudo envolvendo, né, tudo em torno desses personagens, Ícaris, né, a Margot Damon, a Cersei,
o Markari, né, esses deviantes, o Kror, a gente percebe até que o Jack Kirby cria um certo romance entre uma Eterna, né, e um deviante, ou seja, entre Tena, que seria filha de Zuras, né, e Kror, que seria esse comandante deviante. A gente vê também uma questão aqui de preconceito, porque os deviantes, eles são todos com essas feições deformadas, né? São meio que monstros ali, né? Digamos assim. E aí, eles acabam criando, eu vou voltar aqui um pouco para vocês, esse cara aqui, ó, como vocês vão ver, só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês, esse cara aqui mesmo, né? Ele que tem essa aparência humana aqui, né? Na verdade, ele é um deviante defeituoso, ou seja, ele não sai como os outros deviantes, né? Ele deveria sair com essas aparências aqui, né, de monstros, mas ele sai com essa aparência aqui humana, belo, e então eles consideram ele um rejeitado, né? E aí existe um outro rejeitado aqui, que é esse maiorzão aqui, grandão, que eles chamam de Carcas, né? Ou seja, o cara ele não pode nem ser tão belo e nem ser tão deformado. Eles têm todo um preconceito ali com relação a isso. E aí esses dois rejeitados acabam se unindo, né, a Atena, e vão conhecer os Eternos e acabam se unindo aos Eternos no combate aos deviantes que querem provocar essa luta entre os celestiais e os humanos, né? E a princípio eles conseguem fazer com que os humanos ataquem os celestiais, mas os celestiais, como são deuses, eles acabam então resistindo e pondo fim a toda ameaça contra eles. Essa imagem aqui eu parei um pouco nela, por quê? Porque existe um processo aqui dos Eternos, onde eles vão todos voando, né, como vocês estão vendo aqui, e se juntam, e todos eles formam esse processo aqui, esse cérebro que se chama a Unimente, né? A Unimente, então, seria a reunião de todas as mentes de todos os eternos em uma só, né? E ela é extremamente poderosa com isso, né? Extremamente poderosa. E aqui vocês estão vendo um pouco de cenas, né? Que os deviantes eles trazem guerreiros do passado para vir aqui para causar caos no futuro. Enfim, realmente Jack Kirby cria situações incríveis aqui que é muito divertido, é muito satisfatório ler histórias assim tão legais e tão simples ao mesmo tempo, né? Porque você não fica realmente pensando, poxa, será que isso poderia ser assim? Será que isso é... Não, o Jack Kirby só entrega pra gente diversão, né? Você fica se divertindo ali, você não tem que ficar queimando muito a cabeça, né? Você simplesmente lê e se diverte. Aí tem uma história aqui muito interessante. Olha que arte do Jack Kirby, gente, com essa nave espacial aqui. Esse aqui é um episódio em que os deviantes vão tentar atacar a nave mãe dos celestiais, porque existem os celestiais aqui, né? Existe o líder dessa quarta expedição aqui, que está parado lá dentro de uma cidade inca que ficou isolada, tá? E aí existem os outros celestiais que estão rondando a Terra. Olha que imagem também, que cena incrível que o Jack Kirby fez. E existem celestiais que estão lá na nave mãe, né? Que está lá no espaço. E aí os deviantes vão tentar atacar essa nave mãe lá, e aí os celestiais percebem tudo, né? Percebem toda essa trama e acabam realmente frustrando os planos dos deviantes. Aí vocês estão vendo o Hulk aqui, mas na verdade isso aqui não é o Hulk. Ou seja, essa Unimente, né, que os Eternos eles criam, né, quando eles se juntam, esses são alunos de uma faculdade, né, de um instituto de tecnologia de Maryland, lá nos Estados Unidos. Eles criaram esse robô, né, esse robô aqui, que seria uma réplica do Hulk da Marvel, né? Eles falam assim, né? Ser uma réplica do Hulk, porque eles queriam que essa réplica fizesse sucesso nos jogos deles, né? Só que o professor reprimiu eles, e eles então guardaram essa réplica do Hulk dentro de um armário. Só que essa Unimente
dos Eternos, ela acabou soltando radiações cósmicas, né? E essas radiações cósmicas, esses raios cósmicos, acabaram atingindo a caixa onde estava esse Hulk aí, né? E aí ele acabou recebendo uma descarga cósmica ali e acabou ganhando vida, né? E ele então realmente se torna aqui, como tá no título aqui, né? O cosmicamente poderoso Hulk, né? Ou seja, ele não é o Hulk verdadeiro, mas é um Hulk poderosamente cósmico, né? Ou seja, ele está com poderes cósmicos aqui. E ele sai aterrorizando ali, né? E aí os Eternos têm que acabar combatendo ele, né? Tem que acabar, então, tentando impedir que ele cause de destruição, morte, ou quem sabe até provocar ali a ira dos celestiais, né? E aí é preciso então que Zuras, né, que é a referência a Zeus, né, seria Zeus, ele então desce, né, e vai enfrentar o Hulk pessoalmente, porque ninguém está dando conta dele, porque o poder dele realmente é muito forte, né? E olha só que interessante, né, que eles perguntam aqui, os repórteres, por que o Doutor Destino, por que o Thor, eles não estão envolvidos nisso, né? É, e aí alguém fala assim: esses fãs de quadrinhos acham que todos os personagens da Marvel estão desembistados por aí, né? Ou seja, eles colocam os heróis como personagens Marvel, né? Aí a gente fica sem, a gente mais ou menos entende que eles ficam achando que muitos desses heróis, na verdade, eles são fictícios, que eles não existiriam de verdade, né? Por isso que eles não estariam ali defendendo a Terra desses celestiais ou desses deviantes, né? Ou até mesmo dos Eternos ali. E aí o Zura chega ali e acaba tirando, né, retirando esse poder cósmico, né, essa energia cósmica do Hulk, e o Hulk então vai correndo aí, perdendo energia, né, e ele acaba então se desfazendo aí. Aí o Hulk, a participação desse Hulk cósmico acaba por aí, né. E é muito interessante, né, o Jack Kirby, porque aí acabou o Hulk, ele já vai criar outra situação aqui, ele já vai criar um outro adversário, um outro inimigo ali para poder os Eternos terem que combater. Ou seja, o quadrinho ele não para um minuto, né? É ação o tempo todo, é história realmente o tempo todo, sem enrolação. Você está vendo ação o tempo todo, você está vendo eles tendo que agir o tempo todo. E não fica nada assim perdido, você não acha nada sem. Lógico, as coisas são sem pé e nem cabeça, até porque não existem eternos, não existem deviantes e muito menos celestiais. Mas as coisas não ficam perdidas, você acha que tudo se encaixa, que tudo faz sentido aqui, né? E aí é revelado aqui no final, né, que na segunda expedição, onde houve muita destruição, e aí os deviantes foram forçados a irem para as profundezas dos mares, onde eles estão hoje, lá na cidade de Lemúria, que foi afundada, tipo a Atlântida foi, que na segunda expedição, um desses deuses celestiais foi morto por uma máquina, né? E essa máquina estaria aí em posse do irmão de Ícaris, né? Que é o Druig, né? E aí ele fica tentando então reconstruir essa máquina para tentar então destruir, né, um dos celestiais, porque ele é um cara assim bem maldoso, né? Bem maquiavélico. Mas aí os Eternos têm que entrar em ação novamente, vão ter que lutar novamente aí para impedir mais essa situação aí que pode provocar o fim da humanidade, o fim do planeta Terra antes desses 50 anos. Na verdade, né, eles não têm como impedir que esses 50 anos passem, mas eles vão tentar fazer com que dentro desses 50 anos aí a Terra não seja destruída e que aquilo que for colhido pelos celestiais seja colhido de uma forma que seja favorável ao planeta Terra e ele não seja destruído. Tá, pessoal? Então esse aqui é o ônibus dos Eternos, do Quarteto Fantástico, né? E aqui coloca um fim, mas um fim com uma interrogação, porque aqui nós temos um celestial caminhando, né? Porque a gente ainda não chegou ao final dos 50 anos, né? E aí ele está caminhando ali
e a gente só depois dos 50 anos que vai saber se a Terra vai ser destruída ou não. Aqui no final nós temos alguns extras, né, que são alguns anúncios das revistas envolvendo os Eternos da época, né, são anúncios das edições. Tudo em português, pessoal, tudo traduzido. Isso aí é bem bacana, né? A gente vê realmente que tudo, a gente vai poder ler tudo. Quem se interessar por ler todos esses extras vai conseguir ler tudo, tá? E aí nós temos aqui um lápis aqui, um desenho do Jack Kirby aqui, né? De Icarus. Temos aqui páginas, desenhos das capas, né? Ou das primeiras páginas aqui. Essa aqui é uma capa, essa aqui é uma primeira página de uma história em preto e branco por Jack Kirby. Tá? Aqui mais páginas, né, e capas por Jack Kirby em preto e branco. Aqui nós temos, né, Jack Kirby Os Eternos, né, por Robert Greenberger. Tá? Aqui é um texto dele. Mais um pouco do texto. E aí termina a nossa edição de Os Eternos por Jack Kirby, tá? O ônibus Eternos por Jack Kirby, tá, pessoal? Então essa foi a edição dos Eternos por Jack Kirby. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus e muito obrigado por assistirem os vídeos aqui do canal. Abração!